Vamos orar, irmão ou irmã? No livro de João, capítulo 8, Jesus disse que Satanás é o pai da mentira e que nada do que ele diz é verdade. Por isso, o maior objetivo do diabo é enganar as pessoas para que elas não sigam os caminhos de Deus. E quando recebemos Jesus como nosso Salvador e decidimos obedecer aos seus ensinamentos, o inimigo faz de tudo para tentar nos desviar do foco e nos fazer voltar atrás em nossa decisão. Com isso, ele usa pessoas para nos convencer de que estamos perdendo tempo, cria situações para gerar medo e dúvidas, e sopra em nossos ouvidos que não conseguiremos vencer o pecado nem sermos libertos completamente. Mas, como Jesus disse, ele é mentiroso, e se você souber quais são as mentiras mais comuns que ele quer que você acredite, ficará muito mais fácil derrotá-lo. Vamos ver quais são elas? A primeira mentira é a principal que o diabo quer que você e eu acreditemos. Ele costuma colocar em nossas mentes que a Bíblia é apenas um livro escrito por homens e cheio de contradições. Mas pense em uma coisa. Você acha que se ela não fosse inspirada por Deus, já não teria sido extinta da humanidade há muito tempo? Quantas guerras ocorreram para tentar destruí-la? Quantas pessoas foram perseguidas e mortas por acreditarem no que está escrito nela? No entanto, a Bíblia continua sendo o livro mais lido do mundo, e até mesmo a ciência tem comprovado a sua veracidade. Ela contém 66 livros escritos por cerca de 40 autores, em épocas completamente diferentes, e todos eles se encaixam perfeitamente e apontam que Jesus é o Salvador enviado por Deus. Quando Jesus perguntou, "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu, "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." É por isso que Satanás luta tanto para contestar a Bíblia, pois ele sabe que ela revela o plano de salvação para a humanidade por meio de Jesus. Desde que Adão e Eva foram enganados pela serpente, o diabo vem fazendo as pessoas se rebelarem contra o que Deus diz, e com isso mais e mais pessoas têm sofrido as graves consequências de desobedecer ao Senhor. Lembre-se disto. O mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. Basta assistir aos noticiários para perceber que tudo o que está escrito na Palavra de Deus tem se cumprido fielmente. A segunda mentira é soprada em nossos ouvidos todos os dias. O diabo diz, "Pode cometer aquele pecado, você merece." Ou então, "Você já está na igreja há tantos anos, Deus não vai se importar se você der umas escapadinhas de vez em quando." No entanto, nunca vimos Deus abrir exceções para o pecado, nem mesmo para os maiores homens da Bíblia. Davi, por exemplo, foi ungido rei de Israel e considerado um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, ele não escapou das consequências dos seus erros. Ao se deitar com uma mulher casada, Davi sentiu o peso da mão de Deus. Dessa relação nasceu um filho que veio a falecer, e ele passou dias de profunda dor e angústia. Deus o perdoou e o livrou da morte, assim como perdoa você todas as vezes que peca, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Cristo pagou pelos nossos pecados, mas diferente do que o diabo tenta nos convencer, isso não nos livra das consequências do pecado. Deus não abre exceção quando permanecemos no erro de forma intencional. Por isso, pense 2 vezes antes de se afastar dos caminhos do Senhor, pois o preço pode ser muito alto. A terceira mentira é uma das mais perigosas que o diabo tenta nos fazer acreditar. Ele não fica feliz quando alguém se converte, mas sabe que um cristão que não congrega, não se alimenta da palavra e não ora, se torna espiritualmente fraco. A Bíblia nos ensina que aquele que não se reveste da armadura espiritual de Deus fica desprotegido contra os ataques do maligno e pode ser derrotado com facilidade. Um crente isolado se torna um alvo fácil. A quarta mentira do diabo é muito comum e frequentemente ouvida, especialmente de pessoas de outras religiões, quando afirmam que todos servimos ao mesmo Deus e que todos os caminhos levam a Ele. Porém, essas afirmações são grandes mentiras usadas por Satanás para nos afastar do único caminho, da verdade e da vida, que é Jesus Cristo. A cada dia surgem novas religiões e filosofias que falam de paz e amor, apresentando-se como caminhos alternativos a Deus. Mas a verdade é que não existem outros caminhos. Esses caminhos criados pelo homem, na realidade são atalhos, que parecem bons no início, mas que terminam em um grande abismo.
Por isso, meu desejo é que você aprenda a reconhecer as mentiras que o diabo tenta nos convencer todos os dias. E só existe um meio de não sermos enganados: conhecendo a verdade que está em Jesus. Quanto mais você lê a Bíblia, ora e ouve a palavra de Deus na igreja, mais preparado estará para identificar e fugir das mentiras do inimigo. Que Deus te abençoe.